Da cidade. Bem Brasil Pastéis. Agora atendendo via delivery. Para sua comodidade, peça Bem Brasil Pastéis pelo WhatsApp 77 99846 3833. Deu sede? Deu fome? Bem Brasil Pastéis. Anexo ao Hiper Santo Antônio, na Avenida JK. Bem Brasil Pastéis. Uma delícia! Em Luiz Eduardo Magalhães, você sintoniza a Moderna FM. ZYV 495, 92,1 MHz. Mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo no Facebook da Moderna e também do blog Douglas Batista. Hoje, segunda-feira, 20 de julho, agora meio-dia, 7 minutos, está no ar o Direto ao Assunto. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Acidentes em rodovias, além de vitimarem humanos, oferece riscos aos animais. Vamos conversar com a bióloga do Parque Vida Cerrado, Gabriele Rosa. Moderna FM. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, Débora Muniz na operação de áudio e Bonfim, daqui a pouquinho trazendo as informações direto das ruas da cidade. Hoje, infelizmente, vocês não verão Débora Muniz na câmera, mas ela está aqui com a gente no estúdio. Oi, Débora, boa tarde. Boa tarde, Raquel, boa tarde a nossos queridos ouvintes e boa tarde também para o Bonfim, que daqui a pouco estará aí conosco. Isso mesmo. E como a gente sempre fala aqui, o Hospital do Oeste é referência na nossa região. Ele tem 16 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. A ocupação, segundo o boletim da CESAB, é de 85%, dados da sexta-feira. Ou seja, apenas 3 leitos disponíveis no HO. Hoje vamos trazer o relato da técnica de enfermagem, Alda, que atua em unidades Covid em Salvador. Familiares e amigos do jovem Guilherme Souza protestam pedindo justiça. A suspeita da família de que a morte foi motivada por homofobia. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp 3628-2306 e pelo Facebook. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Muito bem, Raquel, para você, amigo ouvinte que está nos acompanhando hoje no Direto ao Assunto, a semana começa sem previsão de chuva para Luiz Eduardo Magalhães. Nesta segunda, sol sem nuvens e não chove em Lem. Mínima de 14, máxima de 32 graus. Amanhã, terça também, sem previsão de chuva, mínima de 15, máxima de 32. Em São Desidério, segunda-feira de sol, sem presença de nuvens, também não tem previsão de chuva. Mínima de 14, máxima de 32. Em Barreiras também não chove, nesse começo de semana pelo menos. Sol sem nuvens, mínima de 14, máxima de 32 graus. E agora vamos falar dos principais produtos agrícolas da nossa região, a cotação dos principais produtos, né? Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja que está custando R$ 98,67, queda de 0,68%. O milho vale R$ 40,00, alta de 2,56%. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 93,47. Os dados são da AIBA. A arroba do boi gordo está custando R$ 220,00, segundo a Acre Oeste. E para essa segunda-feira, o dólar vale R$ 5,35. É com você, Raquel. Obrigada, Débora, pelas informações. O Leandro Alves está acompanhando a gente lá pelo Facebook. Boa tarde, Moderna FM sempre. A Sailândia sempre ligado aqui. O parente de Ines Café, o nosso colega aqui da Rádio Moderna FM. Bonfim vai trazer informações para a gente agora. Oi, Bonfim, tá com a gente?
Muito bem, Raquel, boa tarde para você, boa tarde, Débora Muniz, um grande abraço, boa tarde para você que está acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. Hoje é segunda-feira, dia 20, dia do amigo, então um abraço a todos os amigos que estão acompanhando essa primeira edição do Jornal Direto ao Assunto. Muitas informações no final de semana, muitos acontecimentos, vários acidentes aqui também na cidade de Barreiras, com pessoas conhecidas do meio da sociedade. A gente vai trazer daqui a pouquinho essas informações. E vamos falar também a respeito da Operação Covid aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Começou já no sábado essa Operação Covid, que circula o comércio da cidade no período da noite e também balneários, locais onde está proibido aí a movimentação e também a venda também de bebida alcoólica pelo comércio que se faz presente nesses locais, de banho aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Só que as forças de segurança atuando nesta ação, segundo os decretos do estado e também do município, encontraram pessoas fazendo uso de bebida alcoólica no balneário, muita gente, e também o comércio aberto. Último sábado, as equipes se dirigiram ao balneário Rio de Pedras, o conhecido Rio das Meninas, aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, ao lado da BR-020. Essa operação de fiscalização contou com o apoio da Polícia Militar, através dos policiais da 85, Companhia Independente aqui na cidade de Luiz Eduardo, também agentes da GCM, a Guarda Municipal aqui de Luiz Eduardo, e também agentes da Sutrans. O detalhe é que quando chegaram no local, estava funcionando normalmente ali o balneário. Há cerca de 15 dias atrás, aproximadamente, essa mesma equipe se fez presente juntamente com agentes sanitários da Secretaria de Saúde, e encontraram também grande movimentação no mesmo local. Foram fechados os estabelecimentos comerciais notificados, e neste sábado, da mesma forma, as forças de segurança encontraram, portanto, ali funcionando normalmente. Foi dada a ordem de fechada, pedido também a todas aquelas pessoas para que se retirassem do local, já que estava proibido ali tanto o consumo de bebida alcoólica, também ali o local como ponto de venda, e também ali as pessoas não podiam também estar presentes, já que, segundo os decretos, os balneários não podem abrir durante a pandemia da Covid-19 aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. No sábado foi feita essa ação, só que no domingo continuou, no período da noite, também as forças de segurança no combate aí ao coronavírus. Estabelecimento, inclusive, teve estabelecimento aqui na cidade interditado por funcionar fora, então, das regras. As forças de segurança foram novamente para essa operação, e finalidade do cumprimento desses decretos. No último sábado à noite, tanto a GCM, Polícia Militar, também a CIP Cerrado, Secretaria de Tributos, Vigilância Sanitária e os componentes da Secretaria de Ordem Pública e Trânsito, o secretário também Daniel esteve presente. Eles estiveram, portanto, nesta ação, nesta operação Covid-19. A operação autuou diversos locais, passou em vários bairros da cidade, como Cidade Universitária, Verde Vida, Santa Cruz, Jardim Imperial, Jardim das Acácias, Sol do Cerrado, Conquista, passou pelo Mimoso 1, 2 e 3 também, fiscalizando todo o comércio aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, principalmente a questão do uso obrigatório da máscara, também evitando ali, informando a respeito das aglomerações. Passaram nos bares, vários bares foram fiscalizados, questão também de som alto também, descumprindo, portanto, o decreto municipal. As pessoas que se encontravam no interior desses locais foram obrigadas a se retirarem e retornarem fazendo uso correto da máscara, principalmente para quem não estava usando aí a máscara. Durante a operação foram feitas diversas denúncias em festas, em residências, aglomerações com som alto, e também essas forças de segurança passaram nesses locais também para orientar essas pessoas e pedirem para que elas não
fizessem, então, dessa forma, aglomeração, uso de som alto, festas, festejos, né, como, infelizmente, ultimamente tem acontecido aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. A operação ela teve início por volta das 3 horas da tarde, 30 minutos, e se estendeu até aproximadamente às 2 horas e 30 minutos na madrugada, portanto, atuando em todos os pontos aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Eu falei a respeito de acidente com pessoas conhecidas aqui e na cidade de Barreiras. Primeiramente eu trago de Barreiras, informação, né, que chegou a surpreender todos, foi a respeito então do escritor Durval Nunes, ex-secretário do Meio Ambiente da cidade de Barreiras. Ele infelizmente morreu no acidente BR-242. Ele também era muito conhecido pela cultura de Barreiras, né? Morreu no final da tarde, portanto, da última sexta-feira, por volta das 17 horas e 30 minutos. O escritor era poeta, membro da Academia Barreirense de Letras, Durval Nunes, vítima desse acidente. O seu veículo se envolveu no acidente com 2 carretas e também uma motocicleta na curva da Serra do Aeroporto, né? Antes ali de chegar naquela curva da Serra do Aeroporto, meses atrás também aconteceu um acidente com uma jornalista e a família, no qual 2 pessoas acabaram morrendo nesta ocasião. Dessa vez, o escritor estava acompanhado de uma mulher, ela ficou ferida e ele, infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos desse acidente, não resistiu, portanto, aos ferimentos. Outro fato que aconteceu agora aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, o empresário Helder Souza, da avícola Mandarim, ele estava desaparecido desde a tarde do último sábado no Rio Manuel Alves, que fica no estado do Tocantins. Foi com a família, era de costume, segundo os amigos, ele fazer esse trajeto, passar o final de semana ali na beira do rio, com os amigos, com a família, e dessa vez ele foi, e ao transportar material de um lado para outro do rio, numa ilha onde eles faziam sempre esse tipo de evento, ele não retornou mais. Os amigos foram procurar, encontraram o barco vazio, sem a presença, portanto, do empresário. E, infelizmente, a informação que está chegando nesta segunda-feira é que o corpo do empresário, ele foi encontrado na manhã desta segunda-feira, às margens da água, nas águas ali, às margens do rio, ali no estado do Tocantins, 800 metros, mais ou menos, do local onde o barco se encontrava vazio e sem a presença, portanto, do empresário. Segundo informações, ele estava, portanto, neste passeio com a família, alguns amigos, tinha costume de fazer isso, só que nunca sozinho. E dessa vez ele foi sozinho no barco, fazer o transporte desse material. Infelizmente, não retornou mais. A Polícia Civil, portanto, vai investigar aí as causas do acidente com este rapaz, esse empresário, que acabou morrendo. Ninguém sabe a causa, portanto, da morte. A Carla Santana, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações, tem muita informação nesta segunda-feira, a primeira edição do Jornal Direto ao Assunto nesta semana. A gente vai trazer daqui a pouquinho a respeito dos boletins da Covid-19. Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, da cidade de Botirama, lideram no número de casos, E Barreiras, a Secretaria informa, portanto, a Secretaria de Saúde daquela cidade, a 11ª vítima da Covid-19, infelizmente. Daqui a pouquinho, portanto, a gente volta trazendo um balanço das cidades, das principais cidades do oeste da Bahia e os boletins informativos do coronavírus. Então, é com você. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom, Bonfim, obrigada pelas informações. Quem está acompanhando a gente é a Poli Alves, dando boa tarde para você também, Poli. Obrigada pela audiência. Débora tem um recadinho para a gente. Daqui a pouquinho tem entrevista com a bióloga do Parque Vida Cerrado, a Gabriele Rosa. A gente vai falar sobre esses acidentes em rodovias com animais envolvidos e que, infelizmente, geralmente esses animais morrem nesses acidentes e quais os reflexos para o meio ambiente desses acidentes e dessas mortes também. 12h20, Débora tem um recadinho pra gente. Moderna FM. Super Lojas Nosso Lar, é o Super Verão Nosso Lar, toda loja em 24 vezes. Aproveite as ofertas, promoções na Super Lojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 639-9942-5461. Lojas Nosso Lar,
Maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310, aqui o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Quem está assistindo a gente lá pelo Facebook do blog Douglas Batista é o Kleber Cabral e o Clébio Borges. O Clébio está dando boa tarde para a gente. Boa tarde para você também, Clébio. Sueli Guimarães dando boa tarde para você também, Sueli. E o Kleber Cabral comentou aqui, boa tarde, Raquel, Débora, ótima semana a todos e uma segunda-feira abençoada. Muito obrigada, Kleber, para você também. E olha só, a gente tem entrevista agora, vamos falar também sobre o protesto no sábado, pedindo justiça para o Guilherme Souza, que foi brutalmente assassinado. A gente trouxe esse caso no sábado e vamos falar mais uma vez sobre esse assunto também e falar desse protesto. Eu e Geisa Calado estivemos no sábado nesse protesto e a gente vai falar um pouquinho como aconteceu. Daqui a pouco a gente traz também o relato de uma técnica de enfermagem que atua em Salvador. Ela perdeu uma colega de trabalho por Covid e ela vai trazer o relato sobre essa pandemia, sobre esse trabalho e esse sofrimento também. E agora a gente vai falar de meio ambiente e também desses acidentes que acontecem em rodovias. Este ano, todos os dias, aconteceu pelo menos um acidente envolvendo animais nas BAs e BRs que cortam a Bahia. Os dados das polícias rodoviárias estadual e federal mostram que de janeiro até o dia 9 de julho de 2020 ocorreram 288 acidentes. Somente nas BAs este ano, a cada 100 acidentes, 11 foram por causa de animais na pista, a maioria de grande porte, como cavalos e jegues. A gente tem também, esses casos acontecem na nossa região, infelizmente não há registros. Para falar sobre os impactos ao meio ambiente com essas mortes, eu conversei com a bióloga do Parque Vida Cerrado, a Gabriele Rosa, e a gente vai conferir agora. E assim, Gabriele, eu queria que você falasse para a gente quais são as perdas para o meio ambiente com essas mortes. É uma coisa que a gente pensa muito pouco, que é o atropelamento de animais. Só para você ter uma ideia, Raquel, tem um aplicativo que chama Sistema Urubu. Ele é um aplicativo de celular que ele começou em 2014 a registrar o número de animais atropelados nas estradas. E eles estimam que o Brasil perde por ano 475 milhões de animais por atropelamento. Isso dá uma média de 1 milhão de animais por dia. E nesses animais, eles não tratam apenas dos animais de grande porte. A gente está falando aí de pacas, de tatu, de pequenos répteis, cobras, lagartos. E a megafauna, né? Lobos, onças, as antas, que são animais ameaçados de extinção e que têm sofrido hoje com impacto que era até 2014 muito pouco visualizado, né? Então, quando eles começaram a registrar esses números, começaram a projetar isso na malha viária brasileira, eles perceberam, por exemplo, para o lobo-guará, dos 4 principais ameaças que a espécie sofre, o atropelamento vem em primeiro lugar, da quantidade de indivíduos que morrem ao ano nas estradas, não só nas rodovias e BRs, mas nas estradas vicinais, das chácaras, das fazendas e das pequenas vilas, onde o animal acaba sendo atropelado por motos, por carros. E isso antes não era, antes de 2014, isso não era registrado. Então, o atropelamento de fauna, ele retira da natureza um número muito grande de animais e se tornou tão importante que hoje a gente tem, inclusive, algumas faculdades com mestrados e doutorados na disciplina de ecologia de estradas. Muito interessante isso que você falou, Gabriele, que retira, né, esses animais da natureza através de atropelamento. A principal ameaça é atropelamento aos lobos-guará. Quando morre um animal desse, qual o impacto para o meio ambiente?
Se a gente pensar, por exemplo, normalmente a grande maioria dos animais, falando do lobo-guará, que é um animal que a gente tem trabalhado muito no parque, normalmente a gente vai ver animais jovens em período de dispersão. Então eu estou falando aí de um indivíduo que estaria entrando na fase reprodutiva dele e esse animal é retirado da natureza. Então eu estou perdendo aí um grande potencial de manutenção da espécie. E isso tem baixado drasticamente as populações nessas regiões onde o número de atropelamento é muito alto, né? Então, eu realmente estou falando de uma ameaça direta à existência ou à extinção desse animal. Quando se pensa fazer uma rodovia, esse planejamento viário leva em consideração esses animais que podem querer atravessar a pista, por exemplo? Aí a gente tem duas situações. A primeira é que se a gente pensar que a grande malha ferroviária do Brasil foi feita aí na década de 60, 70, um pouquinho antes, quando o meio ambiente não existia junto com o planejamento, então elas foram construídas por um viés de conectar o país, escoar as cargas, fazer as pessoas... Então não se olhava para a fauna, não se olhava para a natureza nessa época, né? Então esse é o impacto que a gente traz desde essa época. Ali no final dos anos 80, dos anos 90, quando sustentabilidade, meio ambiente começou a entrar na discussão das discussões econômicas, não só no Brasil como no mundo todo. A gente teve em 92 a Rio 92, que veio trazer à tona todas essas questões de sustentabilidade, de construção, de economia, que precisava olhar para isso. A gente já tinha praticamente toda a malha ferroviária, rodoviária do Brasil instaurada, né? Então, elas são muito antigas, eles são projetos muito antigos que não olhavam para isso. As novas instalações, as novas construções, hoje, por legislação, elas são obrigadas a pensar nisso, né? Elas fazem aí o EIA-RIMA, que é o estudo de viabilidade de impacto ambiental, e elas precisam prever isso. O que a gente vê ainda é uma morosidade nesses sistemas em resolver as questões de mitigação do atropelamento. Então, o impacto ele é observado, mas normalmente ele acaba sendo negligenciado. O que tem feito nos últimos, depois que o urubu surgiu, que eles começaram, a Universidade Federal de Lavras começou a trabalhar a questão da ecologia de estradas, hoje a gente ganhou dados científicos para brigar por estradas mais ecológicas, né, por estradas que sejam mais seguras, não só para as pessoas, como para a fauna também. Então, tem vindo aí os projetos de corredores de fauna, de passagens suspensas, né, que são muito modernas, né, são conceitos que vários países no mundo têm começado a adotar, né, um trabalho super legal que está sendo feito, pensado nisso, por exemplo, é com uma espécie do mico-leão dourado. Sabe aquele macaquinho bonitinho que foi símbolo do Brasil por anos, né, que praticamente foi extinto da natureza. Então, desde os anos 90, ali a gente tem um esforço muito grande da Associação Mico-Leão Dourado para salvar essa espécie de extinção. Eles atingiram a primeira meta dele, que era 2.500 micos na natureza, na unidade de conservação que eles trabalham ali no Rio de Janeiro. E o maior desafio deles hoje era conectar duas unidades de conservação que tinham essas populações. E ela era atravessada por uma BR. Então, a associação brigou por anos, né, ganhou muita força, né, com as pesquisas, com o conhecimento gerado. E eles ganharam, né, a empresa da rodovia ela foi obrigada a construir um corredor suspenso para conectar essas duas matas. Então, quem entrar na internet, colocar corredor de mico-leão dourado, vai ver o projeto muito bonito, feito para que a gente possa conectar esses dois habitats e permitir que as populações de mico finalmente se encontrem e a gente ganhe a sobrevivência ao longo tempo dessa espécie. Então, tem um outro trabalho também que é feito em São Paulo, em Rio de Janeiro, com a Via Fauna, que é uma empresa que ela presta uma consultoria para estradas e rodagens no Sudeste. E a Fernanda Abra fez todo o mestrado e doutorado dela pensando em ecologia de estradas. Ela ganhou alguns prêmios internacionais de conservação pelo trabalho brilhante que ela tem feito, levantando essas informações e propondo soluções de mitigação principalmente para as concessionárias, né, que
cobram um pedágio da gente para passar, mas nunca olhavam para a fauna. Hoje as empresas têm que monitorar, têm que ter esse cuidado para tornar as estradas mais seguras. E aí o pessoal fala assim, só para fauna? Eu falo assim, não. Se a gente já pensou, se você tiver pensar que uma onça pesa de 90 a 100 quilos, que uma anta, né, tá aí nessa faixa de peso também, você imagina bater com um carro num animal desse a 100 por hora. Então a gente tem muitos acidentes causados hoje nas estradas por causa do atropelamento de fauna desses animais de médio e grande porte. Então são vidas humanas que a gente perde se a gente não cuidar disso. E você falou pra gente que as grandes rodovias foram pensadas antes de se pensar no meio ambiente, e a gente tem algumas mais recentes que têm tido esse cuidado, mas se a gente for pensar assim, nas que já existiam, tem como fazer algum processo para que diminuam esse tipo de acidente por conta dos animais? O primeiro ponto, né, tanto o sistema Urubu, que é um aplicativo, quanto o Safe, que é um outro aplicativo que está se juntando com o Urubu. O Safe ele já monitorava acidentes, trânsito impedido, né, e era muito mais seguro para o viajante acompanhar os seus trajetos. Eles têm monitorado onde estão os principais pontos de atropelamento, são os pontos quentes de atropelamento. Se você abre o site do Urubu, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para passar a informação certinha. Tá bom. Ele tem, por exemplo, se a gente olhar aqui, a região sudeste, ela representa 56% do maior atropelamento no país. Mas a região sudeste também é a região que mais monitora estrada. Por exemplo, aqui na Bahia, quantas pessoas aqui em Luiz Eduardo têm o aplicativo e utilizam o aplicativo? Então, a gente não sabe exatamente onde estão os pontos quentes de atropelamento aqui, por exemplo, na estrada de Luiz Eduardo para Barreiras. Então, eu preciso primeiro fazer esse monitoramento, entender onde os animais estão passando, porque existe uma rota dos animais, né? Eles acabam utilizando isso para daí sim trabalhar ou com um corredor, ou com uma passagem de fauna subterrânea, ou com uma barreira para o animal não passar naquele ponto, ou com um corredor suspenso. Então, eu preciso entender onde eles estão passando, quais animais estão passando, né, estão sendo atropelados, para aí eu vir com uma proposta de mitigação. Mas sim, isso hoje é possível, mas ele depende realmente do engajamento da população e das autoridades públicas para que isso seja implementado. Com certeza, Gabriele. Eu quero te agradecer pelo nosso bate-papo. É muito importante a gente falar sobre esse assunto. Obrigada, Raquel, pelo espaço, né, pela Rádio Moderna, por trazer esse tema, né, e realmente fica essa sugestão para os ouvintes, né, que principalmente quem vai pegar a estrada, quando a gente voltar de férias, né, ou está nesse deslocamento, ter um cuidado com essa questão do atropelamento de animais, e quem puder baixar o aplicativo, né, ajudar a registrar esses dados, né, fica aí a dica, ele é super fácil de usar, e ajuda a gente a entender quais são os pontos perigosos, não só para os animais, mas para a gente que está transitando aí nessas estradas, né? Muito importante. Débora vai passar para a gente os 2 aplicativos que são importantes para esse monitoramento, porque dados oficiais não existem sobre esses atropelamentos, mas a gente sabe que existe. Há muitos relatos e também registros desse tipo de acidente, da morte desses animais, e a gente acompanha o trabalho do Parque Vida Cerrado, que eles fazem um trabalho de resgate desses animais, inclusive o lobo-guará, que é a cara do parque, também é um animal típico do Cerrado, que está em extinção, e ela falou, né, que a principal ameaça para esse animal, o lobo-guará, é o atropelamento. Então, é muito importante a gente ter esses dados, e é importante também que os governos tenham interesse em buscar esses dados para que a gente diminua essas mortes e diminua esse perigo tanto para as pessoas, porque a gente sabe que morre muita gente nesse tipo de acidente, e para os animais também, porque tudo, de uma certa forma, afeta a gente. Então é importante. Débora vai trazer aí o nome dos aplicativos. O primeiro é o que ela falou, o Sistema Urubu, né? O site a gente tem é sistemaurubu.com.br, bem facinho de entrar, sistemaurubu.com.br. E o outro é da YouSafe, né? O site é o soulsafe.com.br. Soul, SAFE.com.br. soulsafe.com.br. Maravilha, obrigada, Débora.
Agradecer também a Gabriele, que já saiu de férias, também falou com a gente rapidinho na sexta-feira. Agradecer também a Ascom, a Elô, né, que fez essa ponte entre a gente. Agradecer a todo mundo. 12h e 36 minutos, já o tempo voando. Vamos para um breve apoio cultural. Mandar um abraço para a Quitéria, ela está acompanhando a gente lá pelo Facebook também. Antônio Correia Júnior acompanhando a gente. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, tanto pela rádio quanto pelo Facebook. E a gente vai para um breve apoio cultural. Na volta, deixa eu ver aqui quem está acompanhando a gente. Adriana Santos da Mota também acompanhando a gente lá pelo Facebook. Um abraço para vocês. A gente vai agora para um breve apoio cultural. Na volta, temos o relato da técnica de enfermagem, a Alda, falando um pouquinho para vocês aqui. Todos os ritmos, uma só rádio, Moderna FM. Sicredi União, informa a hora certa. 12h35. Começou a promoção Todo Mundo Pode Investir e Ganhar do Sicredi. Invista a partir de R$100 e concorra a um smartphone por semana, notebooks, uma caminhonete zerinho e a milhares de prêmios instantâneos. Procure uma agência Sicredi e participe. Super Verão Nosso Lar. Climatizador Unvox de 699 por 549. Ventilador 40 centímetros mesa de 149 por R$99. Split Grid 12.000 BTUs de 1.999 por 1.799. Barraca 4 pessoas de 249 por 199. Caixa térmica 28 litros de 89 por R$69. Tenda 3x3 de 1.599 por 1.249. Volta a loja em 24 vezes. Compre no site, no app ou no WhatsApp. Acesse nossas redes sociais. Super Verão Nosso Lar. Moderna FM. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. A Unopar sabe que neste momento que estamos vivendo, nem sempre é fácil estudar. Por isso, você pode contar com a gente. Pensando em você, nos tornamos mais flexíveis para você estudar a qualquer hora e onde quiser. Com um ambiente virtual completo, você tem apoio para aprender de um jeito que funciona mesmo. Afinal, a Unopar é a pioneira no ensino à distância no Brasil. Faça já sua prova online, unopar.br. Pode comparar. Universidade assim é Unopar. As lagartas de difícil controle podem causar danos irreversíveis à lavoura e colocar todo o seu investimento a perder se não forem controladas a tempo. Combater as lagartas de difícil controle não é tão difícil assim. Conte com Proclaim, autoridade máxima no controle das lagartas da soja. Seu efeito de choque, sua ação rápida e seu residual prolongado são implacáveis nesse combate. Com Proclaim, as lagartas de difícil controle não se criam na sua lavoura. Conte com a solução certa para essa ameaça. Conte com Proclaim, implacável contra as lagartas. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Olha lá o mosquito da dengue, ó. Tá achando que vai se criar aqui. Tem água parada aqui não, papá. Se depender de mim, você morre seco. Dê um zig no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo. Dei um zig no mosquito. Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado, Bahia. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12h38. Aliança Agropecuária, a sua loja de produtos agropecuários em Luiz Eduardo Magalhães. Lá você encontra ração para cães, gatos, aves, equinos, peixes, além de concentrados, núcleos e sal mineral. Trabalhamos com ferramentas, medicamentos veterinários, produtos para jardinagem, entre outros. Contamos com amplo estacionamento e o melhor atendimento para sua satisfação. Aliança Agropecuária, Rua Piauí Centro. Fones 3628-6802 ou 99875-3030. Moderna FM. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e a Oeste da Bahia.
Moderna FM. Estamos de volta. Tem participação no WhatsApp, Débora? Temos sim, Raquel. Temos participação. A Gilda está participando conosco. Ela disse: boa tarde, hoje é dia do amigo. Vocês são os melhores amigos que sempre nos trazem tantas informações. Um beijo pra Gilda. Um beijo pra minha mãe, sempre acompanhando a gente. Tá ouvindo a rádio lá pelo aplicativo. Um abraço pra senhora. E quem participa também é o Joseval do Bosque dos Girassóis. Um abraço pro Joseval também. Obrigada pela audiência. Agora a gente tem um relato de uma técnica de enfermagem, a Alda. Ela é de Salvador, perdeu uma colega de trabalho em maio por conta da Covid. E ela traz um relato pra gente. O mundo inteiro está vivendo a pandemia do Covid-19. É uma doença mortal. Esse vírus, ele trabalha muito no psicológico da pessoa. E eu sou técnica e eu também fui contaminada pelo Covid-19. Eu venci o Covid, sou uma sobrevivente. A minha colega técnica de enfermagem também, Jaqueline, ela foi infectada depois de 16 dias internada no Couto Maia. Ela foi a óbito. Fiquei com o psicológico muito abalado. Da minha amiga me dizer que estava internada na emergência e que iria para o Couto Maia, e ela foi internada e lá foi entubada. Como foi da forma grave, ela pediu que entubasse ela e ela não mais retornou. Então essa doença mata. E mata de verdade. A pessoa que tem Covid, ela é uma pessoa antes. Depois ela pensa diferente. Porque você fica com aquele vírus no seu corpo, não sabe o que ele vai fazer. Até o final da quarentena, que é de 14 dias. E o seu psicológico fica abalado. Então, é uma doença que mata. Se você não precisa ter que sair de casa, não saia. Fique em casa. Se precisar sair, use máscara. Não fique em lugares de aglomeração, porque você pode vencer esse vírus não sendo contaminado. Porque se você ficar em casa, você vai ser protegida. Você não corre o risco de se contaminar. Não fique na rua sem necessidade. Não fique em aglomeração sem necessidade. Porque esse vírus é mortal. Então evite, você pode evitar. Em casa, evitando aglomeração, fazendo a sua higienização das mãos. E não ir para a rua. Se não tem necessidade de ir para a rua, não tem por que estar. Tem pessoas que têm a necessidade de estar, está correndo risco. Mas tem pessoas que não precisam estar na rua. Pode evitar essa contaminação de grande escala. Não tem hospitais preparados para receber todo mundo. Não tem profissionais de saúde também para atender todo mundo. Porque hospitais, às vezes, falta profissional. A enfermagem também está sendo contaminada. Os plantões estão sendo pesados por falta de pessoal, porque está de isolamento também, devido à contaminação. Assim como tem muitos profissionais que estão com o psicológico abalado, que tem filhos em casa, que tem mães idosas, que tem pessoas do grupo de risco e não querem também se arriscar a levar para quem está em casa de quarentena. Já estamos nos hospitais trabalhando por vocês, então vocês fiquem em casa para poder evitar essa contaminação. Tá aí o relato da Alda, a gente agradece mais uma vez. A Alda gravou pra gente esse relato, ela atua em Salvador, teve a amiga Jaqueline, que morreu em maio por conta da Covid. Jaqueline trabalhava na linha de frente e o Couto Maia é um hospital referência em Salvador, em doenças infecciosas, e é referência também da Covid. E a gente vê, né, que muita gente, infelizmente, é tratada, mas não volta.
E a gente pede que vocês que estão acompanhando a gente pela Moderna FM se sensibilize, se conscientize, porque os próprios profissionais de saúde estão adoecendo e quando eles são afastados, sobrecarregam os outros colegas. Então, é essa situação precária que a gente tem vivido. É bom todo mundo abrir os olhos e saber o que a gente está vivendo, o que a gente está passando. Débora tem um recadinho para a gente, já aguardando o Bonfim, ele que vai trazer informações aqui do Oeste, como é que está a situação em alguns municípios aqui do Oeste. Super Lojas Nosso Lar, é o Super Verão Nosso Lar, toda loja em 24 vezes. Aproveite as ofertas e promoções da Super Lojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, pelo aplicativo ou pelo WhatsApp 7736399425461. Lojas Nosso Lar, maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Bonfim com a gente. Oi, Bonfim, seja bem-vindo mais uma vez. Muito bem, Raquel, a gente volta, né? Período de almoço, período de meio-dia aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. O trânsito agora diminui um pouco, né? Agora, no início do programa, muita movimentação aqui na BR-242, nas duas vias. Agora deu uma pausa, mas é sempre bem movimentada, tanto as paralelas como também as duas vias da BR-242, sentido Barreiras, para quem vai para Barreiras, pista também de retorno para quem vem de Barreiras aqui, passando pelo centro da cidade. E também a gente vê, dá para notar a movimentação também da 242, sentido Estado de Tocantins, e também a junção com a 020, sentido ao Estado do Goiás e também a capital federal, Brasília. Olha só, a gente traz as informações agora dos boletins informativos da Covid-19 nas principais cidades do oeste da Bahia. Infelizmente, Barreiras, no final de semana, registrou mais um óbito em decorrência da Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde registrou, portanto, no sábado, pela manhã, aí, a 11ª vítima aí da Covid-19, um paciente do sexo masculino, um senhor de 75 anos, ele era hipertenso, sofreu também de doença cardíaca crônica, não resistiu ao agravamento aí do quadro da Covid-19, infelizmente morreu no sábado pela manhã, aí 11ª pessoa a morrer lá na cidade de Barreiras, infelizmente. E olha só, os resultados no final de semana aumentou muito aí em várias cidades do oeste da Bahia. Luiz Eduardo Magalhães, cidade de Barreiras, São Desidério, infelizmente São Desidério já apresenta já a primeira vítima, o primeiro óbito também, informado pela Secretaria de Saúde, uma pessoa do sexo feminino, 35 anos de idade, moradora do distrito de Rota Velha, constatado em atestado o óbito por conta aí, por causa da Covid-19. Mesmo, né, a vítima estava em Salvador desde o dia 29 do mês de julho, internada em uma unidade hospitalar para tratamento de outras patologias. Infelizmente, acabou vindo a óbito quando foi feito ali todos os testes, apresentou, portanto, aí causa-morte da Covid-19. É o primeiro caso da cidade de São Desidério. Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães e agora Ibotirama são as três cidades, né, com maior número de casos positivos. Antes, a cidade de Bom Jesus da Lapa, ela ocupava essa terceira posição, ocupou aí por várias semanas, e aí a gente já vê aparecendo aí a cidade de Ibotirama que hoje apresenta 157 casos positivos. A Secretaria de Saúde daquele município informa que desses 157, 109
pessoas já estão curadas aí da Covid-19, 46 casos ativos, são 2 óbitos, infelizmente, já registrados na cidade de Ipotirama, 3 casos em análise, atual situação lá de Ipotirama. Bom Jesus da Lapa hoje apresenta 89 casos confirmados, 71 pessoas recuperadas lá na cidade de Bom Jesus da Lapa e 32 em monitoramento, aguardando, portanto, o resultado em análise. São Desidério, a cidade de São Desidério apresenta hoje 147 casos confirmados da Covid-19, são 91 pessoas curadas, 1 óbito já confirmado lá na cidade de São Desidério e 12 aguardando, portanto, o resultado, que foram levados aí para serem analisados. Essa é a atual situação da cidade de São Desidério. A cidade de Riachão das Neves também teve um aumento de casos e hoje apresentam aí um total de 60 casos positivos confirmados, dos quais 56, segundo a Secretaria de Saúde de Riachão das Neves, 56 curados. Então, 4 casos em ativos lá na cidade de Riachão das Neves, 24 em monitoramento, esses são os números de Riachão das Neves. E a cidade de Barreiras, que teve mais casos confirmados, agora o total do último boletim informado ontem à noite, lá da cidade de Barreiras, 807 casos confirmados da Covid-19, um total de 475 já recuperados, em isolamento domiciliar 305, casos de internamentos em Barreiras, um total de 16, óbitos, um total de 11 vítimas aí da Covid-19, total de 11 óbitos lá em Barreiras. 338 aguardando o resultado de análise, é muito grande esse número lá em Barreiras, 338. 1.329 casos descartados. No total de casos notificados, Barreiras já apresenta 5.657. Então, é a atual situação lá da cidade de Barreiras, aí, situação aí, portanto, da Covid-19. Passando rapidamente aqui nas cidades do oeste da Bahia, confirma, portanto, Barreiras em primeiro lugar, 807, Luiz Eduardo Magalhães até antes da divulgação do boletim de hoje, 615, Ipotirama 157, 147 São Desidério, cidade de Bom Jesus da Lapa, são 89 casos, Riachão das Neves 60, Oliveira dos Brejinhos 45, Correntina já em 44, 38, aliás, 38, cidade de Cristópolis, 36 Buritirama, 35 cidade da Barra, Moqueiro São Francisco 34, Mansidão 33 e Morpará 21 são as principais cidades aí, com os números aí da Covid-19, segundo os últimos boletins informativos, vem crescendo e muito. No geral aqui, 29 óbitos registrados aí em todo o oeste da Bahia. É a situação da Covid-19 nessas cidades. A gente finaliza, portanto, a nossa participação nesta segunda-feira aqui no Jornal Direto ao Assunto. Grande abraço para você que estava acompanhando. Boa tarde, grande abraço, Raquel, Débora Muniz. Estaremos de volta amanhã a partir do meio-dia. Um abraço, Bonfim, obrigada pelas informações. Só atualizando aqui o boletim de Luiz Eduardo Magalhães, um total de 629 casos confirmados aqui no município, 14 novos casos registrados hoje. Deixa eu atualizar aqui o boletim para vocês. Casos notificados, 2.986, casos descartados, 2.125, casos confirmados, 629, recuperados, 452, acompanhados, são casos ativos, 171 pessoas estão ainda doentes de Covid aqui no município, 6 pessoas morreram, 147 pessoas estão em monitoramento, geralmente são aquelas pessoas com sintomas leves, que geralmente também não são testadas e ficam em casa, aguardando passar aquele período onde os sintomas desaparecem e são liberadas depois. Aguardando o resultado, 85 pessoas, essa é a situação do município de Luiz Eduardo Magalhães. Na semana passada, para quem acompanhou direto ao assunto, eu trouxe o número de 8 municípios
8 municípios que estavam dando indício de controle da pandemia, porque eles estavam há mais de 15 dias sem novos casos de Covid. Na quinta-feira eu trouxe aqui apenas 5, cada dia estava diminuindo. E hoje, segunda-feira, 20 de julho de 2020, são apenas 3 municípios do Oeste que estão há mais de 15 dias sem casos de Covid. São eles: Vanderlei, que está há 46 dias sem novos casos, Feira da Mata, 22 dias, Tabocas do Brejo Velho, há 22 dias também. Quando eu falo aquilo, eu quero trazer uma notícia boa para vocês sobre o Oeste. A gente traz, mas assim, os dados são muito dinâmicos e podem mudar a qualquer hora. Infelizmente, essa é a realidade do Oeste da Bahia. Já chegando ao final do nosso Direto ao Assunto, um recorde de 12h e 56 minutos, acabando cedinho, hein, Débora? Diferente hoje. Eu quero agradecer a todo mundo que participou com a gente hoje, que esteve aqui assistindo Direto ao Assunto, tanto pelo Facebook quanto pela rádio. Agradecer também a Débora, dando boa tarde para você, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanhou hoje e até amanhã. Até amanhã, a gente volta ao meio-dia. Antes tem Douglas Batista. Pera aí, eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa. Falar sobre o protesto do sábado em prol de justiça pela vida de Guilherme Souza. Guilherme, que foi morto brutalmente aqui no município de Luiz Eduardo Magalhães. O caso teve repercussão nacional. Família e amigos protestaram no sábado, lá no Santa Cruz. E a gente vai falar desse caso todos os dias aqui, até a gente ter justiça para o caso. Essa semana deve ter uma manifestação em frente ao fórum aqui de Luiz Eduardo Magalhães, pedindo justiça mais uma vez. Eu trouxe até a camisa aqui para mostrar para vocês. A camisa em prol de Guilherme de Souza. Quem participou do protesto, eu estive lá, a Geisa Calado também. E é muito triste, porque a gente não tem noção do sofrimento que essa mãe está passando nesse momento. É um sofrimento que não dá para mensurar, assim. Ela muito emocionada, chegou a desmaiar no momento do ato. Teve um ato ecumênico lá pela vida de Guilherme, para lembrar Guilherme. E foi um momento muito triste, muito emocionante. E a gente vai continuar falando desse caso, vamos falar de outros casos também, de outros tipos de discriminação que infelizmente são tão comuns na nossa sociedade durante essa semana. Agora sim, apesar disso tudo, uma ótima tarde para todo mundo e a gente volta amanhã. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!